Olá! Começa agora mais um Fotograma. No programa de hoje, nós vamos mostrar uma entrevista com Francisco Alves dos Santos, que é crítico de cinema e coordenador da Cinemateca. Na série de reportagens especiais sobre circuito alternativo, apresentamos o auditório da Biblioteca Pública do Paraná. Pedro Merege e Leandro Bossi contam como foi a experiência de ministrar a oficina de Super 8 oferecida pela Associação Centro de Cinema junto com o Núcleo Dínamo. Vamos assistir ainda ao filme Passado 24, do diretor Carlos De Biasi. Começa agora Fotograma. Francisco Alves dos Santos foi braço direito do escritor Valêncio Xavier, produziu filmes em Super 8 e 16mm e colaborou com a maioria dos jornais locais como crítico de cinema. Hoje, Francisco tem a tarefa de coordenar a Cinemateca de Curitiba. Confira! A minha formação vem do jornalismo e da filosofia. Me formei em filosofia pela PUC e jornalismo pela Federal do Paraná. Militei durante muito tempo no jornalismo em Curitiba e também na crítica. E eu estava partindo para a direção. Eu já não queria mais escrever, e então eu estava partindo para a direção. Eu estava no terceiro curta-metragem, um até premiado. Quando então o Valêncio Xavier deixou a Cinemateca, em 83, e eu fui convidado para assumir a Cinemateca no lugar dele, né? Então, por questão ética, eu não podia furtar aquele convite, porque eu tinha um compromisso público com a história do cinema local, com o pessoal, com cineastas. Fiquei 8 anos à frente da Cinemateca, de 83 a 91. E então, não pude filmar, parei no quarto filme, com a ideia de voltar a filmar quando eu deixasse a coordenação. Deixei em 91, mas fui convocado para outra missão, que era a missão de escrever uns livros. Eu não fiquei tão assíduo nos textos críticos, deixei os jornais praticamente, mas passei então a escrever livros. São aí 4 ou 5 livros que tentam historiar o cinema paranaense. E em 2005, de novo, sou convocado para assumir a Cinemateca. Estou nela há 3 anos, mas logo me aposento, daqui a pouquinho me aposento e espero retomar a direção do cinema, que eu gosto muito e não quero morrer sem fazer um filme na minha vida ainda. A Biblioteca Pública do Paraná tem uma programação cultural diferenciada, com a exibição de filmes raros. Assista agora a reportagem. Comecei a me interessar pelo cinema desde a idade de 7 anos, quando comecei a frequentar o antigo Cine Morgenal, lá do Cristo Rei, assistindo filmes seriados, faroestes, comédia com os Três Patetas, né? E aquilo foi tudo entrando dentro da gente, e aquilo foi trazendo comigo até os dias de hoje, onde estou por aqui agora fazendo as projeções de cinema, né? Pois eu tinha um grupo de amigos que nós já há muito tempo se reunia e exibíamos filmes em minha casa mesmo, fitas de arte, todas essas produções assim faziam um cineminha dentro da minha casa. Com o tempo entrou o tal de videocassete e que começou a ser mais fácil conseguir esses filmes antigos, né? Filmes nostálgicos. E aí consegui um espaço aqui na biblioteca e exibimos todas as sextas-feiras
esses filmes. A gente exibe aqui na biblioteca os filmes de Tarzan, do Charles Weissmuller, né? Exibe os faroestes de Durango Kid, exibe os faroestes de Rock Lane, né? Que sempre tem boa aceitação, e sempre foi surgindo um artista ou outro do tempo antigo, e a gente vai exibindo, Polanyi Cassidi, Billy Liotte, Tom Mix, Buck Jones. Isso aqui é importante porque dá oportunidade a esse pessoal idoso, né? De 50, 60, 70 anos, que assistiam quando criança esses tipos de fita. Né? Então vem aqui na biblioteca para matar saudades das lembranças da infância deles. Né? E isso que a gente aqui na biblioteca, hoje mesmo, conversa com esse pessoal, mais ou menos eu estou na minha faixa de idade também, e ficamos conversando e comentando sobre isso aí. Né? E vamos levando o tempo assim, né? Exibindo os filmes e matando as saudades do tempo antigo. Leandro Bose e Pedro Merege contam como foi a experiência de ministrar a oficina de Super 8. A oficina foi uma realização, né? Desde que eu conheci o Pedro, eu já tinha essa vontade, porque vendo toda essa movimentação, hoje, se você for ver, quem produz muito no Brasil? Super 8. Minas Gerais tem produções, Gramado, o último festival em Gramado, a maior parte dos filmes de Porto Alegre e Minas Gerais. Por quê? Oficinas que foram realizadas lá. Uma grande produção que teve no Paraná em 2001, 2002, foi porque a UEL, um pessoal acho que era ligado à UEL, produziu lá uma série de oficinas e produziu filmes, gerou filmes que foram para Campinas, ganharam prêmios, e essas oficinas elas alimentam mesmo a produção. Então, a ideia, com o resultado do último filme que o Pedro produziu, o Pedro voltou a produzir, né, em Super 8, produziu o filme. Depois de eu ter ficado anos e anos, aí depois do contato com ele, eu resolvi fazer uma experiência em Super 8. Voltou a filmar em Super 8, e daí dessa por conta disso, ele falou, vamos aproveitar esse bom momento, e foi bacana. Apareceram, acho que 11 pessoas estão fazendo. A ideia era a gente ter, para cada um cartucho de Super 8, que se rodado a 18 quadros por segundo, dá 3 minutos e 20. Eles estão agora terminando. Um grupo de 5 resolveu fazer um filme só, um pouco mais longo. Depois tem... Bom, vão sair 6 curtinhos. Inclusive, a proposta era até o Pedro sugeriu, eu fiquei meio pé atrás assim, nisso, da autonomia mesmo, quer dizer, fazer umas aulas prévias, mostrar tudo que eles precisam saber sobre como operar a câmera e tal, largar a câmera na tua mão, tá aqui tua câmera, tá aqui, você tem 3 semanas para me devolver o cartucho, fiquei meio assim e tal, mas eles saíram muito bem, assim, acho que realmente você dá essa liberdade, essa autonomia, já que é uma oficina, velou o filme, arranhou, sei lá, não ficou muito legal, eles aprendem com isso. Isso é um processo de aprendizagem que a gente pode desperdiçar filme Super 8, não vai custar tão caro quanto fazer isso em 35. Você imagina o cara queimar o 35, ficou ruim daí. Quer dizer, o cara está pagando por aquilo ali, né? Então o Super 8 deu essa vantagem também. Aqui no Ciência Cinema existem 2 oficinas de roteiro. Uma sobre introdução ao roteiro de ficção e a segunda oficina sobre prática de roteiro em geral. A que eu ministrei foi sobre prática de roteiro. Ela foi concebida para quem já tem uma ideia de roteiro na cabeça ou já tem algum tipo de roteiro que queira desenvolver esse roteiro para ser na prática filmado. Foram 8 semanas em que durante esse período as pessoas trabalharam em cima de ideias e essas ideias foram transformadas em roteiros, seja de ficção ou documentários.
Muita gente fala, e até certo ponto é verdade, que o maior problema dos filmes se localiza na falta de bons roteiros, boas histórias. E essas boas histórias, elas estão presentes na cabeça de todo mundo. Muitas vezes a gente menospreza aquilo que está dentro da gente, e uma oficina de prática de roteiro em que você vai de fato colocar a sua ideia pessoal dentro de um esquema já pré-determinado, tecnicamente factível para um roteiro, você acaba tendo um resultado muito bom. O roteirista é um cineasta, ele tem que ser um cineasta, e muita gente acredita que esse é o único caminho que você tem para ter um bom roteiro. Então o conteúdo que é visto, o roteiro, ele é basicamente estruturado, e essa estrutura com exemplos, por exemplo, de abertura, de formação de personagem, de clímax e assim por diante, essa oficina é desenvolvida em função do repertório dos roteiros dos alunos que trazem para esta oficina. Assista agora a um documentário que faz uma homenagem ao cinema de antigamente, Passado a 24, do diretor Carlos De Biasi. Um documentário de lembrança, um documentário em homenagem ao cinema do passado. A gente encontrou ótimas fontes, ótimas pessoas que foram muito abertas, muito receptivas, né? Tem essa coisa do interior, assim, da gente chegar, o cara abrir a casa e a gente poder filmar com ele, depois tomar café com ele, depois ir embora. Essa coisa bem de interior, assim, que é bem bacana, assim, bem familiar, assim. E a gente encontrou uma sala, né, que é uma sala que aparece bastante no documentário, que é a sala de Castro, que era muito bonita, assim, sabe? Na verdade, ela foi bonita no passado, a gente tem fotos e registros, só que quando a gente foi lá, ela era praticamente um espaço vazio, meio fantasmagórico, assim, sabe? Muito interessante, muito legal, assim, de se filmar, assim. A gente subiu na sala de projeção, as máquinas ainda estavam lá, parecia, sabe, um navio naufragado, assim, sabe? Uma coisa que a gente entrou lá, tava todas as coisas como haviam sido deixadas, assim, sabe? Ainda estavam lá. Então foi um impacto muito grande, assim, sabe? Uma coisa muito legal, assim, de se filmar e que dizia muito do que a gente estava buscando. Desde o começo eu tinha uma ideia, que era uma música, né, do Villa Lobos, assim, que me vinha na cabeça, né, que até a trilha sonora do Deus e o Diabo, né, que é o que fecha ali o documentário, né, que me vinha essa música na cabeça e me vinha essas imagens, assim, dessas salas de cinema, desse ambiente, assim. Então, basicamente eu busquei fazer isso no documentário. Aí já estava quase na hora de começar. Punho o jornal da tela aqui, que era o canal 100, quase sempre. Às vezes um Primo Carbonari, um Ampla Visão 33, jornal da tela. O que vinha a gente passava. Daí no segundo projetor todos os trailers. E daí no primeiro projetor aqui, a primeira parte do filme. Daí dava a hora. Dava 8 horas. Dava 8 horas, eu recebia 3 sinaizinhos de campainha. Esse sinal era comece. Então você pegava um disco que era o prefixo musical. O último foi Quando o Setembro Vier, que é o tema de um filme com a Gina Lollobrigida também. E a piazada batia o tempo. Então você acendia as luzes coloridas, jogava o prefixo, você começava a bater o pé já, você deixava, porque não tinha jeito. Acendia as luzes de cor, cortina branca, transparente, ficava lindo, apagava todas as luzes. Deixava o prefixo tocando. Daí eu ia abrindo a tela, cordinha aqui, não tinha nem motor. Cortina. Piazada porque o cinema abaixo.
E o cinema abaixo, gritavam e assobiavam e assim, criança, né? Era uma coisa gostosa, né? Era uma coisa gostosa, nossa. Foi assim, em termos de sociedade, assim, uma vida muito saudável, sabe? Nos anos 50, nos anos 60 principalmente, como o cinema era o único meio de diversão, vamos assim dizer, claro que existiam os clubes, mas o cinema acabava sendo o hype da época. O cinema representou para mim a distração, o lazer, o convívio com pessoas, com a sociedade. E eu acho que o cinema foi uma coisa fantástica que foi inventada. Só que hoje ainda é fantástico, né? Só que hoje é mais moderno tudo, né? Mas para quem conheceu assim, para nós aqui na cidade do interior era fantástico. Você esperava o domingo. Então aquilo era uma coisa assim, como você é igreja e tal, né? Religiosa. Ou ia perder para quê? Não tinha outra parte para namorar? A gente passeava na frente do cinema, era assim. Os jovens ficavam andando de braço dado na rua. Então, 4, 5 moças, todas de braço enganchado. Para baixo e para cima. Meu pai mantinha eles chamavam de radiola, era um aparelho de música, não sei como é que é, não é? Que nós colocávamos para fora ali nela, então o pessoal ficava passeando em frente ao cinema, não é? Enquanto aquelas músicas eram tocadas. Tocava lá as musiquinhas do cinema, né? Daí esse meu marido, lá do passado, meu namorado, então nós passeávamos para cá e para lá. Então as paqueras ali já mais avançadinha, mais para namoro, então o rapaz daí se aproximava da moça, daí dizia boa noite, às vezes então a moça largava da corrente de 4, 5 e ficava daí então de namorico com o moço daí às vezes pagava a entrada, ou então às vezes o moço era curto de dinheiro, esperava a moça entrar, daí é que ele entrava e ela guardava lugar lá dentro. São coisas de um passado distante que hoje a gente diz, a gente era feliz e não sabia, né? Cinema, no meu ponto de vista, é uma casa de espetáculo que tenta passar alguma coisa para a gente, né? Que existia uma notícia, uma reportagem, um filme. Cinema é uma coisa que entra no sangue da pessoa. Entra no sangue. A primeira imagem que eu tenho do cinema foi uma panorâmica vertical. Foi, se não me engano, no dia da minha primeira comunhão. E como presente de ter recebido a hóstia, é engraçado até, eu nunca pensei assim. A hóstia foi uma espécie de ingresso ao mundo pagão do cinema. E eu entrei no cinema e já tinha um filme, que eu não lembro qual que é, começado. E a imagem que passava era uma panorâmica vertical.
Então a impressão foi de uma vertigem, né, de um movimento contínuo, com muita cor. O cinema, hoje, uma casa de espetáculo. Eu não é. Antigamente era um lazer, era uma... Nossa, vocês ficavam esperando a segunda-feira, eles punham o cartaz do filme, eles ficavam esperando a semana toda para ver o Durango Kid. Ah, o seriado da Nhoca, da Mulher Tigre. E era cheio aqui sempre? Sempre tinha. Sempre tinha. Quando tinha promoção de filmes, sempre tinha bastante. Depois foi acabando, coitado do cinema. Ah, olha, e como lotava. Lotava que se a gente não fosse cedo, a gente ficava lá nos fundão da coisa sem poder ver. Eu acho que o cinema trazia a gente a se encontrar com outras pessoas, conviver com pessoas diferentes, né? Se relacionar, porque por mais que você não conheça ninguém, você vai ver aquela pessoa, você vai olhar, oi, bom dia, boa tarde, você vai ser... Então começa às vezes a ter uma amizade dali, né? Então... Eu vou levar isso aqui do tempo é um night. Eu gostava muito dos floresta, aqueles florestão de índio. Agora já a música, os jovens, né, já tinham. O Elvis era bom. Quando pegava o Elvis aqui, nossa vida. Esse eu guardo para dois artistas bons aqui. Glenn Ford e Gregor Peck. A televisão que matou o cinema. A televisão que matou tudo o cinema. Os cinemas começaram a morrer assim, exigência das companhias. Nós passávamos 2 filmes, programa duplo. Inverno, chuva, cinema de bairro, às vezes tinha 4 pessoas, 5, 6 pessoas para assistir 2 filmes, não pagavam nem a luz. Então o cinema começou a morrer. O proprietário de cinema começou a desaparecer. Por exemplo, eu podia ser nos anos 50, 60 um dono de cinema. Pegava um barracão, reformava, punha umas cadeiras lá e começava a passar filme. Dava dinheiro. Depois, quando a televisão veio, a TV preta e branca, daí veio a TV colorida, o pessoal começou a diminuir a frequência dos cinemas, né? Começou a diminuir. Quando chegou o videocassete ajudou, deu mais uns 2 ou 3 tiros no cinema. Depois vem o DVD e tal, e essa facilidade de você alugar filmes novos por 2, 3 reais, o pessoal não sai de casa. Eram rituais de prazer espontâneo, simples, da mesma maneira que você ia visitar um vizinho, que você ia pescar. Só que no caso do cinema existia essa grandiosidade, né? Ao mesmo tempo do espetáculo, pela própria natureza do tamanho da tela, e também uma aproximação com o universo do sonho, que ao mesmo tempo você estava ali numa coisa coletiva, mas você tinha a escuridão íntima e subjetiva da tela no meio desse escuro, muito próximo do que é o sonho, que para mim é o cinema da alma, né?
que gostou tanto, fez parte da vida e simplesmente cortou e nunca mais eu fui. Você na hora, quando está passando aquele momento, você acha que não dá valor. Mas só depois que o tempo passa, que você dá valor. Porque eu sou saudosista. Então, eu me recordo muito do passado. Mas se eu não tivesse um passado, eu não podia falar, né? Se eu não tivesse um passado, eu não podia falar. Então a gente sente saudade, sente com sinceridade. Você assistiu ao Fotograma. Nos encontramos na próxima quinta-feira, às 10 horas da noite. Até lá!